Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, 22 de junho. Lembro bem dessa data. Foi a data que eu tomei posse no Banco do Brasil como menor estagiário, no dia 22/6/1972. Glória a Deus, lembro muito desse dia. Que bom. Agradeço a você que está aqui conosco. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Hoje é o último capítulo da nossa série, A Fé Vitoriosa, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra para trazer esperança, alegria, fé, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu espírito. E vamos à palavra, amém? 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é o que está, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Antes, deixa eu fazer um pedido para você. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, eu peço a você que assista desde o capítulo 1, a Fé Vitoriosa 1, a Fé Vitoriosa 2. Eu vou falando de pontos importantes para sermos crentes de fé, que exerçam uma fé vitoriosa. Então você pode pegar desde o capítulo 1, que em cada capítulo eu vou tratando de um ponto importante para que nós tenhamos uma fé vitoriosa. E hoje é o último da série. E o texto base é esse. 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E sabe, queridos, a gente vê muito pessoas que receberam a plenitude do Espírito Santo, mas acham que isso é uma bênção maravilhosa que eles receberam e ponto final. Não tem mais nada. Não, querido, isso é só o começo. Ser batizado com o Espírito Santo com a evidência de orar em línguas é apenas o começo de uma jornada de aventura, uma jornada de fé, uma jornada de sobrenatural. E ser pleno do Espírito Santo significa a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus em nós. Né? Jesus fala lá em João capítulo 14, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Né? E depois que nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, no nosso espírito. E quando somos batizados com o Espírito Santo, com a evidência de oração em línguas, que nós somos cheios do Espírito Santo. E então é importantíssimo isso para que nós tenhamos uma fé vitoriosa. É muito importante esse passo, né? O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. E ser cheio do Senhor, queridos, é tudo que nós precisamos para... aliás, tudo não, é o último passo que a gente precisa para ter uma fé vitoriosa. Sabe, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Deus ele não habitava no espírito das pessoas, porque eram pecadores. Né? Jesus ainda não havia morrido, não havia estabelecido a redenção, a justificação do homem, então eram pecadores. Deus não poderia habitar naquela morada. Então Deus habitava em templos, no templo, no tabernáculo, né? Ali naquela divisão do tabernáculo, nos santos dos santos. Quando Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, e ele voltou ao céu e ele enviou o Espírito Santo, ele deu a possibilidade, né, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornarem justos por causa da justificação que há no sacrifício vicário de Jesus. E aí oportunizou que nós nos tornássemos, então, habitáveis, né? Nos tornássemos, o homem pudesse ser o templo do Espírito Santo. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Falei disso ontem. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, queridos, seja qual for o momento difícil que estejamos passando, nós precisamos ter já essa resposta já bem pronta no nosso espírito, na nossa mente, né? Sou vencedor, sou mais que vencedor, porque o maior habita em mim. Aquele que é maior, ele vive em mim. E o maior pode me dar a vitória. O maior me faz ultrapassar os obstáculos. O maior me faz vencer toda dificuldade. Então isso não se trata de ser orgulhoso, de ser
de se gabar, não, nada disso, querido. É consciência da presença de Deus em nós, sabe? E muitas vezes a gente vê, com muita frequência mesmo, cristãos cheios do Espírito Santo se encolhendo diante das dificuldades da vida, né, e oportunizando que o inimigo os derrote, porque eles não assumem uma posição correta diante da realidade que existe, da realidade que eles estão vivendo, que é a presença do maior, a presença de Deus por intermédio do Espírito Santo em nós. Não, se encolhe, vão chorar pelos cantos, vão fazer aquelas orações de derrota, pede para outras pessoas para orarem, olha, estou passando. Não, querido, se levante com a consciência de que o maior habita dentro de você. E se o maior habita dentro de você, ele está aí para te dar a vitória. Ele está aí para te ajudar, ele é seu ajudador. E ele vai ajudar você a ser derrotado? Não, ele vai ajudar você a vencer. Então se levante com essa consciência. Veja que a igreja primitiva, a igreja lá de Atos, era raro não ter um crente cheio do Espírito. Não era raro não ter um crente, né, que não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Por quê? Porque os apóstolos, eles reconheciam a necessidade do Espírito de Deus habitando neles e ressaltavam esse fato no ensino que eles passavam para os novos convertidos, levando-os ao batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, fala disso, eu vou ler alguns trechos. Atos capítulo 8, versículo 14 e 15 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Atos 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 19, versículo 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, que os apóstolos sabiam dessa necessidade e eles procuravam levar as pessoas ao batismo com o Espírito Santo. Hoje, querido, a igreja de hoje não é diferente. Nós precisamos ter o revestimento do Espírito Santo, ter consciência da presença do Espírito Santo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos o templo do Altíssimo, querido. O Senhor habita em nós. Não somente como corpo, mas também como indivíduos. Não somente como corpo de Cristo, mas também como pessoas, filhos de Deus. O maior habita em nós. Então nós podemos, se somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, nós podemos nos achegar com confiança diante do nosso Pai, para que possamos alcançar misericórdia e receber graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Como que a gente faz isso? A oração em línguas vai desempenhar esse papel. Lá Romanos 8,26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, né? Ele nos ajuda, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, ter consciência da presença do Espírito Santo em nós e exercitar essa comunhão por intermédio da oração em línguas, do batismo com o Espírito Santo, com a evidência da oração em línguas, é o último ponto que eu quero traçar para vocês aqui. Todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, porque quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você edifica o seu espírito, você se fortalece na fé, na palavra, na revelação da palavra. E você se conecta com o Todo-Poderoso que habita em você, que está aí para te ajudar. Deus, nosso Pai, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Esse é o último ponto de hoje. E espero que tenha trazido clareza para você e a gente possa também, mais na nossa escola de discípulos, estar clareando mais e mais este assunto. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço por essa palavra sendo esclarecedora, sendo desafiadora. Pai, que cada um que assistiu, Pai, possa cada vez mais tomar consciência que o Senhor nos recriou em Cristo para vivermos vida plena. E essa vida plena, Pai, passa por uma fé vitoriosa que nós devemos desenvolver. Nós devemos dar o passo
para desenvolver, cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, para que nós possamos crescer e avançar para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai, quero te agradecer pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira. Quero te agradecer pela cura da Viviane, filha da Zeza. Cura e libertação do Jorginho e da Laís, Jorginho Lobato e da Laís. Te agradeço, Pai, pela cirurgia da Terezinha, que é irmã do seu Euclides, esposo da irmã Maria Dela Célia. Pai, te agradeço porque na cruz do Calvário Jesus já pagou o preço da cura, da libertação, da salvação de todos nós. É direito nosso. E eu declaro isso na vida desses meus irmãos. E repreendo todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta contra a vida deles. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço por teu favor e tua graça, operando na vida da Juliana e da Fernanda Gama, nessa causa que elas têm dos concursos, da Val e do Rafael, da Sandra, da Norma e do Ivan, da Marlene Lopes, naquelas causas delas ali na Bahia. Pai, te agradeço pelo teu favor e tua graça em portas abertas de mais trabalhos para a agência da Laís, também porta de trabalho para o Elvis, filho do pastor Judicael. Pai, te agradeço pelas famílias da Vida Plena, todas as famílias da Vida Plena, também a família da Sandra Paz, da Val, da minha mãe, da Dona Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão, da Selma e do Amauri. Te agradeço, Pai, pelos teus anjos nos guardando a todos. Te agradeço por salvação, por libertação, cura, crescimento, avanço. Pai, proteção, provisão e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Paz e harmonia e alegria nessas famílias, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Josi, irmã da Marleninha, e também pela gravidez da Jade, que é esposa do neto da irmã Maria Dela Célia. Te agradeço pela vida de cada um deles, por tudo eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos, e se você não assistiu os capítulos anteriores, volte lá, assista, siga a sequência e seja abençoado no conhecimento da palavra. Amém? Fique na paz. Até a próxima.